Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão do Enem de 2017, que no caderno azul foi a questão de número 112. E se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. A questão está falando dessa espécie de trombone que é usada para verificar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. E aqui ele já te dá uma dica importantíssima. Se é uma questão sobre interferência, a gente já vai pensar na equação, no cálculo de interferência. E o trombone funciona assim. Nós temos dois percursos diferentes, o ADC e o AEC, em que o som vai se dividir lá em cima por esses dois caminhos e eles vão se encontrar na saída, no detector. E acontece que, inicialmente, esses dois percursos têm o mesmo tamanho, mas ele fala que o percurso ADC, o trajeto ADC, pode ser aumentado. Por isso que é uma espécie de trombone, Você vai aumentando, você vai regulando o tamanho do trajeto da esquerda. E ele diz que quando os dois trajetos são iguais, inicialmente, capta-se um som muito intenso. Isso quando o trajeto ADC é igual ao trajeto AEC. Porém, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, verifica-se num certo momento que o som fica praticamente nulo lá no detector, lá na saída. Ou seja, a gente percebe que inicialmente havia uma interferência construtiva, por isso que o som ficava muito intenso. Os dois sons que se encontram na saída acabam se reforçando. E aí, com o tempo, você foi aumentando um dos trajetos e a interferência passou a ser destrutiva. Por isso que a intensidade vai praticamente para zero. O som fica muito fraco e você não escuta praticamente nada ali na saída. E ele fala também que a velocidade do som no ar é de 320 metros por segundo. E a pergunta seria: qual a frequência do som produzido? Sendo que nós temos essas duas distâncias, 40 centímetros para a esquerda e 30 centímetros para a direita. Aqui a gente tem que usar, sem sombra de dúvidas, a chamada equação da interferência, que diz basicamente quais as condições para que duas ondas sofram interferência construtiva ou destrutiva. A ideia está na diferença de percurso. Cada uma é emitida e elas voltam a se encontrar, porém tendo percorrido, distâncias diferentes. E isso acaba produzindo uma diferença de fase entre as duas ondas. Se as duas saem como sendo uma crista ou um vale, tanto faz, só que uma percorre uma distância maior do que a outra, isso acaba fazendo com que elas se reencontrem, podendo ter essa inversão de fase. Claro que elas podem se reencontrar com a mesma fase também. Então, existe uma condição matemática que é dada por essa expressão aqui, ó. A gente diz que a diferença de percurso ΔD tem que ser algum múltiplo inteiro de meio comprimento de onda, em que este múltiplo aqui é o que define se é construtiva ou destrutivo, Qual vai ser o tipo da interferência. Como nós queremos, ou melhor, como que a questão está afirmando que a interferência passa a ser destrutiva, já que o som fica praticamente nulo, então vou dizer que esse múltiplo tem que ser ímpar para que ocorra uma interferência destrutiva. Se fosse interferência construtiva, aí eu diria que esse múltiplo tem que ser par. E aqui na diferença de percurso, é só a gente pensar no quanto que cada onda percorre. Então, por exemplo, na hora que o som se divide, essa parte que vem para a esquerda tem que andar 40 centímetros e depois tem que voltar 40 centímetros, o que nos dá uma distância total de 80 centímetros ou 0,8 metros. Já o outro som, que vai para a direita, vou pegar aqui uma outra cor. Então, imagina aqui as frentes de onda, dessa onda sonora. Ele tem que ir 30 e voltar 30. Se ele vai 30 e volta 30, vou dizer que tem uma distância D2 de 60 centímetros ou 0,6
metros. Prontinho. Na diferença de percurso, você coloca 0,8 menos 0,6. E como a gente está querendo saber a frequência e não o comprimento de onda, eu já vou trocar esse lambda por V sobre F. Aqui a gente tira essa informação a partir da equação fundamental da ondulatória. Se a gente sabe que V é igual a lambda F, então eu posso afirmar que o lambda é V sobre frequência, ok? E aí eu tenho a velocidade e vou trabalhar na informação da frequência, que é o que ele está nos perguntando. Bom, agora é só a gente manipular aqui algumas coisinhas. Vou substituir o V como sendo 320, né, de acordo com a questão. Do lado esquerdo fica 0,2. Aqui eu já vou deixar um I para mostrar que é ímpar, tá? Então é NI de número ímpar vezes 320 sobre 2 vezes a frequência. E, finalmente, isolando a frequência, a gente chega nesse resultado aqui, ó. A frequência é igual a 320 com 2 fica 160. Aí 160 vai dividir por 0,2, o que dá 80 ou 800, como é 0,2, né? Então, vai ficar NI vezes 800. E é interessante a gente entender esse resultado aqui, ó. A frequência desse som é algum múltiplo ímpar de 800, né? Então, poderiam ter várias respostas. Poderia ser 800 Hz. Se eu pegar o número 1, pode ser. Se eu pegar o número 3, que seria o próximo ímpar, aí seriam 2.400 Hz. Ou se eu pegar o 5, aí daria 4.000 Hz. E assim por diante. Nós temos, na verdade, várias respostas possíveis. E aí, como que você vai saber qual escolher? Bom, primeiro você pode pensar nas alternativas. Então, quais dessas possibilidades tem nas alternativas, né? Com isso, a gente já consegue responder, porque só tem 800 Hz. O próximo, que é 2.400, também não está nas alternativas. O próximo, que é 4.000, também não está nas alternativas. Os outros múltiplos que aparecem, que são 1.600 e 3.200, são múltiplos pares. Então, eles não podem ser para interferência destrutiva. Bom, aqui já daria para chegar na resposta só com isso. Porém, pelo texto, também temos uma dica, também temos ali uma instrução. Ele falou que foi aumentando gradativamente até que ocorreu essa interferência destrutiva. E está de forma implícita que é a primeira vez que isso aconteceu, né? Se você ler de novo o texto, você percebe que foi a primeira vez, o que antes era interferência construtiva, pela primeira vez o som ficou mais fraco. Se eu continuasse aumentando esse trajeto ADC, o som voltaria a ficar mais forte, depois voltaria a ficar mais fraco, depois mais forte, depois mais fraco. Ou seja, essa interferência vai se alternando. Construtiva, destrutiva, porque os múltiplos que vão aparecendo vão se alternando entre par e ímpar. Então, começa com o par, entre aspas, que seria o 0, que é o que acontece inicialmente. Aí, a primeira vez que ocorre interferência destrutiva seria o primeiro múltiplo ímpar, que é 1. Aí, depois o 2, construtiva, 3 destrutiva, 4 construtiva, 5 destrutiva e assim por diante. Na maioria das questões desse tipo, eles costumam dar uma dica se é para você pegar a primeira interferência destrutiva, ou se é para pegar a segunda interferência destrutiva, ou a terceira, para você saber qual múltiplo ímpar você deve escolher. Caso contrário, você sempre fica ali com infinitas possibilidades. E aí, gostou da questão? Vamos marcar aqui o nosso gabarito. Letra C. Tem que ser 800 Hz. Deixa o like, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais para mais dicas de física. E se quiser um curso de física completo, voltado para o Enem e começando do zero, do básico, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.